Pai, agora vamos meditar na Tua Palavra. Queremos, Senhor Deus, neste instante, ao meditar, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Usa-me conforme o Teu querer, que não seja o meu eu a falar, mas seja o Teu Espírito Santo a falar através de mim. E a Tua igreja a receber a Tua Palavra. Queremos, Senhor Deus, que haja uma bênção sobrenatural em todas as vidas, que sejam abençoadas, Senhor, todos aqueles que estão aqui, os ouvindo pela live, e todos possam receber, todos nós, tocados pelo Teu Espírito Santo. Também queremos, Senhor Deus, pedir o consolo e o conforto para esta família enlutada. Clamamos, Senhor, pelo consolo para toda a família, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nós estamos na campanha das cores. O que é a campanha das cores? Todo ano, no mês de novembro, nós fazemos no Brasil inteiro uma comemoração. Cada semana nós celebramos destacando uma cor da nossa bandeira. Porque é o aniversário da nossa igreja. Faz 74 anos que a Igreja do Evangelho Quadrangular chegou no Brasil, trazendo esta mensagem quadrangular. E essa mensagem, nós começamos a ver na semana passada, vimos primeiro a cor vermelha, que é a primeira cor da nossa bandeira. Aí você vai falar assim, não, está errado, o primeiro é em cima. Não, tem uma lógica, tem uma razão. Por que a primeira cor é essa que está embaixo? O vermelho significa o que mesmo? Jesus Cristo salva. Sabe por que ela é embaixo? Porque a salvação é a base de tudo. Tem uma lógica. Tudo que tem na nossa bandeira aqui tem uma lógica. Por isso eu convido você a vir estudar, fazer o ITQ com a gente. Você vai aprender muito. Você fala, mas não quero ser pastor. Mas o ITQ não é só para quem quer ser pastor. É para quem quer aprender mais. Amém? Amém? E agora é 100% online. Você pode fazer um horário que você tiver disponível. Fala com a Fernanda, fala com a Alessandra, faça sua inscrição e comece já. Vamos lá. E hoje nós vamos falar da segunda cor, que é o amarelo, que é Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Irmãos, em Atos capítulo 1, versículos 5 ao 8 diz assim: porque, na verdade, Jesus batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois destes. Não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restauraste tu neste tempo o reino de Israel? Será restaurado? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até... Ih, mas está fraco, vamos lá. E até... Onde que é o confim da terra, meu irmão? Aqui. Chegou até a gente, amém? Chegou até nós, atravessou séculos, atravessou mar, atravessou divisas e chegou até nós a mensagem de salvação. Glória a Deus, amém? É tão bom quando a gente descobre uma coisa boa, é ou não é? Quando a gente descobre uma promoção no mercado, a gente passa a mão no telefone e liga para aquela amiga e fala: ó, aqui no mercado tal coisa está metade do preço. Dali a pouco sai a amiga desesperada e vai lá comprar também, porque ouviu uma notícia boa, um negócio bom. E a salvação é assim. Nós recebemos a salvação e a gente compartilha com os demais, com todos, porque a gente quer que todo mundo faça parte desta salvação. Amém? Isso é a vida do cristão. O que é ser cristão? É isso. Nada mais do que isso.
compartilhar a mensagem de salvação. Veja lá, quando Jesus fala aqui, e ser-me-eis minhas testemunhas até os confins, quer dizer, a mensagem vai chegar, mas vai chegar como? Através de cada um de vocês. E a segunda doutrina da nossa igreja, a segunda doutrina cardinal, ou seja, o eixo, o pilar, esses são 4 pilares, né? Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura e em breve voltará. Aí você fala, por que a última lá é a roxa, né? Vem depois da amarela, vem a azul, que é cura divina, e a última é a roxa. Por que está em cima a roxa? Sabe por quê? Porque a cor roxa simboliza realeza, simboliza o rei que vai voltar. Por isso que ela está lá em cima na nossa bandeira. E o batismo com o Espírito Santo é algo muito importante na vida do cristão, que às vezes as pessoas, elas não dão tanto valor, ou não dão o valor devido, não dão o valor necessário. Sabe que nós precisamos do Espírito Santo de Deus, nós necessitamos do Espírito Santo de Deus, não dá para viver sem o Espírito Santo de Deus. As características desta cor: primeiro, o símbolo é o rosto de leão. No 5º domingo de novembro, nós vamos ver de onde foi tirada essa doutrina. É bíblica. O texto bíblico, a base e o que simboliza. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele, que é o rosto de leão. Por que o rosto de leão? Porque Jesus Cristo é o batizador no Espírito Santo. E o leão, ele tem o quê? Qual é a impressão que você tem quando você fala leão? Força. Sim ou não? Sim. Quando você fala de um leão, você fala de força, fala de poder. E isso mostra para nós a força que tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é aquela coisinha frágilzinha, delicadinha. Não, ele é fogo abrasador. Ele é fogo que consome. Quando um canavial ou um pasto, uma floresta, pega fogo e aquele fogo vem vindo, ele vem lambendo, ele vem eliminando. Onde ele passa não fica nada, ele consome com tudo. E o fogo do Espírito Santo é forte, é poder. Por isso nós não podemos brincar com o Espírito Santo de Deus. Amém? E o evangelho que trata cada cor dessa tem como base, é explicado em um dos evangelhos. E o evangelho que cita, que fala dessa força, é o evangelho de João, que mostra Jesus não como pessoa, não como ser humano, mas mostra Jesus como Filho de Deus. Mostra Jesus como um Deus Filho, porque é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e os 3 são um. Mostra o lado divino de Jesus, porque Jesus é o único que conseguiu juntar em uma só figura um ser 100% homem e um ser 100% divino, que é Jesus. E o Espírito Santo, ele é essa força que é retratada e que João cita a característica de Jesus, que é este Filho de Deus. Jesus é representado como Filho de Deus. O símbolo do batismo com o Espírito Santo é a pomba. Por que a pomba?
por causa da sua... quando você pensa numa pomba, o que você pensa? Pureza, não é? O Espírito Santo também consegue ter essa leveza. Quando Ele quer, Ele também fala suave. Meu irmão, sabia? Às vezes a gente fala assim, puxa Deus, mas eu falo isso porque eu escuto nessa base também. A gente fala assim, ai Deus, mas o Senhor fala tão duro comigo. Aí, sabe o que Deus poderia responder para você? É o único jeito que você escuta. Tem gente que Deus, o Espírito Santo fala assim, filhinhos. Aí a pessoa fala, fala Senhor. Tem gente que o Espírito Santo fala, ô cabeçudo, senta aí que eu vou falar. O Espírito Santo fala com a gente do jeito que a gente ouve. Então, se você não está gostando do jeito que o Espírito Santo está falando com você, muda. Você fala, Senhor, pode falar suave, que agora eu vou virar um anjinho. A cor é o amarelo ouro, que significa o fogo do Espírito Santo. O versículo-chave está lá em João 1, 32 e 33. É a base desta doutrina. E Jesus, na véspera dele ser preso e morto, ele prometeu, ele fez uma promessa para os discípulos. Ele disse, em João 14,16: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que vocês estejam, a fim de que estejam com vocês até o fim, ou estejam com vocês para sempre. Jesus, Ele não nos deixou sozinhos, Ele não nos abandonou. Ele não voltou para o Pai e falou assim, ó, ensinei, aprendeu, quem não aprendeu se vira. Não, Ele ensinou, Ele falou, agora eu ensinei, divulguem, anunciem, propaguem, levem a palavra, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou pedir para o Pai mandar alguém para ficar com vocês. E quem vai ser essa pessoa, este ser, esse alguém tão maravilhoso? Ele é, sabe quem? O Espírito Santo de Deus. A terceira pessoa da Trindade. O que ele é? Ele é ajudador. O Espírito Santo, ele é ajudador. Ele ajuda. Ele auxilia, Ele é um colaborador, Ele é um assistente. Meu irmão, o Espírito Santo, Ele nos ajuda. Você confia nisso? Você crê nisso, que o Espírito Santo te ajuda? Eu contei de manhã, vou contar agora de novo. Há alguns anos atrás, eu estava no mercado aqui em Chavantes, tinha ido comprar alguma coisa para a igreja, não lembro o que era, enfim, corri lá, era uma tarde, corri lá, comprei o que tinha que comprar e ia voltando, pagar para voltar para a igreja. Passei no corredor, o Espírito Santo falou assim para mim, compra um Super Bonder. Você sabe aquela cola, né? Se você não tomar cuidado, cola o dedo. Compra um Super Bonder. Eu falei, Super Bonder? Bom, como eu já sei que se o Espírito Santo falou, está falado, comprei. Parei, cheguei aqui na igreja, parei ali em frente a 57, desci do carro, minha mãe é pastora, conhece ela?
É a senhora que vai fazer 80 anos? Pois é. Ela desceu correndo, veio ao meu encontro e falou assim: preciso de um super bonder. Eu fiz assim, eu estava com a sacola pendurada no braço, fiz assim, ó. Tô. Você tem que viver uma vida sobrenatural através do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, Ele quer nos dirigir, Ele quer nos orientar, mas como às vezes a gente é teimoso, cabeçudo, burro. Irmãos, a gente beira a burrice. O Espírito Santo está falando: não vai, vira aqui. Ele teima: não, eu quero. O Espírito Santo fala: não vai, vira ali. Não quero. O Espírito Santo fala: vai, não quer. Ouça o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está pronto a falar. O Espírito Santo de Deus está pronto a nos dirigir. O Espírito Santo de Deus está pronto a falar conosco. Mas nós temos que estar pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Sensível ao Espírito Santo de Deus. Outra coisa que o Espírito Santo de Deus ele é o nosso advogado. Ele trabalha nas nossas causas mais difíceis e até impossíveis. Ele é um defensor, um protetor, aquele que intercede, aquele que é um mediador. Sabia que se você tiver uma causa, uma situação, uma questão, um problema, o Senhor, através do Espírito Santo, Ele pode resolver? Amém? O Senhor pode ir lá naquele lugar que você não consegue ir, falar com aquela pessoa que você não consegue. Esses dias eu ouvi um testemunho na internet de que não sei em que lugar, uma cidade, outra cidade no Brasil mesmo, e uma mulher, ela tinha uma ação na justiça muitos anos, e ela precisava de uma resposta, de uma solução, e aquilo estava rolando muitos anos, e estava lá, e o juiz nunca assinava, e os papéis lá naquela pilha de processos enorme, aquela pilha enorme, e nunca que chegava a vez dela, e ela estava orando, e um dia, um juiz tinha sido transferido de uma cidade para outra, e aí ele estava indo, e ele não entendeu por que deu vontade dele ligar o rádio. Ele nunca fazia aquilo, e ele ligou o rádio e foi ouvindo, e ele foi viajando, até chegar na cidade, onde ele tinha sido transferido, e ele ia morar. E chegando lá, durante o caminho, ele sintonizou uma rádio evangélica, que estava num programa, e lá as pessoas ligavam para pedir oração, e um pastor falando tal, e as pessoas ligavam: coloca meu nome na oração, tem um pedido de oração, e ligou essa irmã e falou: olha, eu sou da cidade tal, e eu preciso que o pastor, que o senhor ore, porque eu tenho uma ação na justiça há muitos anos, eu preciso que isso tenha uma resolução, e o juiz não assina, já eu tenho causa ganha, mas o juiz não assina para eu receber, faz muitos anos. Aí o pastor falou: mas está no nome de quem? No nome do meu esposo, e falou o nome do esposo, tal. E o juiz, escutando o rádio, prestou atenção naquela história e naquele nome.
E aquilo incomodou ele, incomodou. Aí ele chegou, mudou para aquela cidade, chegou no fórum, a primeira coisa que ele falou assim, para um assessor dele: procura o processo do fulano de tal. Aí o assessor foi lá, na pilha de coisa que tinha, procurou, levou para ele, ele olhou para o processo, estava tudo já ganho, estava tudo certo, era só assinar. Ele olhou e falou: despacha. Se for preciso, Deus muda o juiz da sua comarca. Não tem impossível para o nosso Deus. O Espírito Santo também é conselheiro. Ele aconselha, ele guia, ele orienta, ele conduz, ele recomenda, ele dá orientação, discernimento. Mas você tem que ouvir, irmão. Não adianta nada o Espírito Santo te orientar e você não fazer o que ele falou. Não adianta nada o Espírito Santo falar para você: não compra esse negócio, vai dar errado. Você fala: imagina, vou comprar. Ou então o Espírito Santo fala assim: não vai por esse caminho. Não pode dar nada de errado. E dá. Por quê? Porque não ouviu o Espírito Santo. Antigamente, irmão, vou falar uma coisa, eu achava tão bonitinho quando eu via um casalzinho de namorado. Ai, que coisinha, eu falava: ai, que coisinha fofa. Hoje em dia eu olho e falo: Senhor, esse trem é da sua vontade? Porque na hora que encontra é tudo love. Ele diz que é assim, que na hora que está namorando é tudo bichinho, amorzinho, gatinha, fofinho. Depois que casa os bichos crescem, anta, vaca, burro. Os bichos crescem depois que casa, né? Enquanto está namorando é tudo gatinho, meu gatinho. Ora bem, viu, irmãos, para não entrar em enrascada. Bom, está falado. Pois nós diz que eu não avisei. Consolador. O Espírito Santo consola, conforta, anima. E sabe uma palavra que eu achei bonita? Ele é dulcificador. Olha que nome bonito. Sabe o que significa isso? O Espírito Santo adoça. O Espírito Santo, ele consola, ele orienta, ele anima. Ele vai dar o consolo na hora da dor. Ele vai dar o ânimo na hora da fraqueza. Ele vai dar a força na hora da luta. Ele vai ser o companheiro. Sabe o que nós precisamos? Nos revestir do Espírito Santo. Não dá, meu irmão, para andar na nossa força. Aí alguém pergunta assim: como é que você de repente não é batizado com o Espírito Santo ainda? E você fala: como é que eu consigo ser batizado com o Espírito Santo? O que eu tenho que fazer? A única coisa que precisa é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você recebeu Jesus como Salvador? Você pode receber o batismo com o Espírito Santo.
Aí você fala assim: ah, mas precisa. Não precisa, deve. Deve. Porque o Espírito Santo é o revestimento. Você já ouviu falar? Eu nunca andei, mas já ouvi falar do carro blindado. Quem já? Tem alguém que tem carro blindado aqui? Olha, irmã. Olha, irmã, tem aqui, olha, fez assim não. Olha que chique. Para profetizando que vai ter, ó. Diz que o peso é muito grande. Por quê? Porque ele é todo revestido. Ele é todo revestido. Um carro blindado enfrenta tiros. Um carro normal que nem o nosso vira uma peneira. O que é um cristão sem o Espírito Santo? É o carro que não é blindado. Entendeu? Você recebeu Jesus como Salvador, e você buscou o batismo do Espírito Santo, e você tem comunhão com Deus, você busca a direção do Espírito Santo, e você executa o que Ele manda, então você está blindado, revestido de poder. Amém? Então, meu irmão, não seja louco de sair sem o revestimento do Espírito Santo de Deus. Em tudo que você for fazer, em tudo, desde as coisas mais simplesinhas às coisas mais complicadas, em tudo, busque a direção do Espírito Santo de Deus. Fala: Senhor, o que eu devo fazer nessa situação? O que eu faço, Senhor? Me orienta, fala comigo. Faça que nem Moisés: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Peça ao Espírito Santo, porque Ele vai revestir você, vai nos revestir, e assim nós vamos ter força, nós vamos ter ânimo, nós vamos ter coragem, nós vamos ter discernimento, porque essa vida aqui não é fácil. É fácil? É fácil viver, irmãos? Não é fácil, não. Quando não tem luta, tem batalha. Quando não tem luta, não tem batalha, tem dificuldade. É ou não é? É. Por quê? Porque nós somos seres humanos, estamos sujeitos. Estamos nesse mundo sujeitos a acontecer, a vir as batalhas, os sofrimentos, as dificuldades. Mas nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus, o revestimento do Espírito Santo de Deus, essa força que vem do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é para quem? É para qualquer pessoa, desde que creia que Jesus é o Senhor e Salvador de sua vida, desde que tenha passado pelo arrependimento. Nós precisamos buscar, nós precisamos dedicar a nossa vida. Não queira dedicar a nossa vida no altar, não queira fazer na sua própria inteligência, não queira fazer na sua própria força, não queira fazer no seu próprio sentimento, porque não vai dar certo. Você vai sobreviver, e quem sobrevive sofre. Viva com o auxílio do Espírito Santo. O Senhor deixou esse presente para nós, é um presente. E por que você não quer receber? É um presente, o Espírito Santo é um presente. E por que você está sofrendo tanto? Busque ao Senhor a direção do Espírito Santo para tudo na sua vida.
Senhor, Ele está querendo nos abençoar, mas às vezes a gente está fugindo da bênção. O Senhor quer nos abençoar hoje, amém? O Espírito Santo de Deus quer nos revestir hoje, quer tornar a nossa vida blindada, como aquele carro blindado. Mas a gente tem que ter Jesus como Senhor e Salvador, passar pelo arrependimento, se você ainda não se arrependeu, e depois buscar o Espírito Santo de Deus. Orar, como que busca? Orando, buscando o batismo do Espírito Santo, buscando falar em línguas, buscando ser cheios do Espírito Santo, buscando o revestimento do alto céus, e com isso desfrutar de uma vida abençoada, uma vida de vitória. Vai ter dificuldade? Vai, mas vai ter o Espírito Santo nos revestindo de força e poder, no nome de Jesus. Quero chamar o pessoal do louvor. Não é apenas receber Jesus e sair sem proteção. Não. Nós precisamos, após o novo nascimento em Cristo Jesus, sermos revestidos, ou seja, batizados com o Espírito Santo, para poder suportar essa vida aqui e desenvolvermos nossa missão. O Espírito Santo é fogo consumidor. A salvação em Jesus e o batismo do Espírito Santo são para todas as nações. Para todos. Cabe a nós repartirmos, falarmos para o nosso vizinho, para o nosso colega de trabalho, para o nosso parente, para o nosso amigo, até para um desconhecido, até para o inimigo. Tem alguém que não gosta de você? Fala de Jesus. Ele precisa de Jesus. Repartir. A palavra de Deus é a única que, quanto mais você reparte, mais ela cresce. Você nunca vai ter menos da palavra. Você vai sempre crescer. Você vai sempre ter mais. Quanto mais você compartilha, maior vai ser o conhecimento que você tem, a bênção que você tem, a direção do Espírito Santo. Mas nós precisamos buscar o revestimento. Imagine agora, como se você estivesse olhando para você no espelho. Será que você consegue enxergar o revestimento do Espírito Santo? Ou você está desprotegido? Qualquer ataque do inimigo te derruba. Qualquer laço. Às vezes o diabo prepara uns laços e a pessoa cai que nem patinho. Ainda vai dando risada. Pum, morreu. Fuja do laço, meu irmão. Fuja do laço, o diabo está querendo acabar com você. Fuja. Ouça o Espírito Santo. Gente, se as pessoas soubessem quanto elas perdem quando elas estão longe da direção. Ontem eu levei minha sobrinha para dar uma volta no shopping. Minha mãe tinha trazido os meninos para o Moving. E eu falei, vamos, Rafa? Ela, vamos. Nós fomos. E eu fiquei olhando aqueles jovens, aquelas jovens naquele shopping. E eu fiquei tão triste. Eu falei para Rafa, Rafa, tinha que dar um jeito de fazer um evangelismo nesse lugar aqui.
As meninas sensualizando, umas roupas estranhas. Os meninos, rapaz não sensualiza, rapaz, não sei o que faz. Sei lá. Alguma coisa. Gente, o que vai ser o futuro desses jovens, desses adolescentes? Que não pensa uma coisa boa, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer crescer, não quer evoluir, ministério, menos ainda. Deus? Imagina, Jesus, quem é Ele? Espírito Santo, nunca ouvi falar. O que vai ser desse mundo? Vocês têm noção que nós estamos voltando a um Sodoma e Gomorra? Está assustador. Ninguém mais preza nada. Valores. Cristãos jovens, homens, mulheres, tenham valores. Valores que não são vendidos, valores que não são perdidos, valores que não são trocados. Tenha valores. Você fala, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus e eu vou viver como serva de Jesus e filha do Rei. Fuja do laço. Sabe o que o inimigo faz? Ele vem bem bonitinho e arma um laço para você cair. E te seduz e você cai. E depois que você cai, ele é o primeiro a falar: errou. Porque ele é o acusador. O Espírito Santo quer falar para você, mas ele quer falar, mas você tem que querer ouvir e obedecer. Fecha os seus olhos. Medita nisso. Quanto é que do Espírito Santo que está agindo na sua vida? Ou a sua vida está um balaio de gato? Ou a sua vida está que é um pau de galinheiro? Ou a sua vida está mais vazia? Que pastel de ar? O Espírito Santo tem que estar conosco. Medita agora.